Já estamos de volta com o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado a você que participa, que discute, que interage com a gente através das nossas redes sociais. Continue fazendo isso, continue conversando com a gente. Uma criança inglesa que nasceu com hidrocefalia e malformação na coluna vai à escola pela primeira vez. Noah é uma criança de 4 anos que luta todos os dias contra os problemas de saúde que o acompanham desde o nascimento. A mãe, a Shelley Wall, ouviu dos médicos durante a gestação que o filho dela teria poucas chances de sobreviver. Mas hoje, ela se orgulha ao afirmar que o filho vai começar a frequentar uma escola e em uma sala de aula comum. E Noah está animado para iniciar as aulas. Ele já comprou lápis, já comprou livros e já comprou a mochila. História linda, a do Noah, um grande exemplo. E a gente está aqui com alguém que enfrentou essa situação também. A gente está aqui com a Inês. A Inês é a mãe da Aline. A Aline tem síndrome de Down. Ela tem 24 anos hoje. 24. Muito obrigado, viu, Inês, por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu conversei com a Inês e com a Aline na época que eu apresentava o seu programa. A gente falou sobre síndrome de Down e a Aline é uma menina incrível. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela com você aqui. Mas, Inês, assim como o Noah, a tua decisão foi de colocar a Aline numa sala de aula comum, normal, com todas as crianças. Conta pra gente, como foi essa experiência para você e especialmente para a Aline? Olha, normalmente a escola que é o especial, na APAE, vamos supor, as crianças ficam ali mais aconchegadas porque elas estão no ambiente que ela olha para o colega e ele lhe parece comum. É a tranquilidade, eu acho, da criança. Mas nós vimos que a Aline precisava, a Aline não, e eu dou conselho a todos os pais que têm criança com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, que eles vão para buscar alguma outra referência para eles. O dito normal, que a gente diz que é o normal, mas que todo mundo tem a sua deficiência, a sua dificuldade, acaba servindo como um modelo. E eu, em São Paulo, na Paulistana, a Aline estudava na escola adventista lá, desde o jardim, todo o período, porque eu trabalhava também na escola, eu achava que era importante a Aline ter essa referência. Ela precisava da técnica da APAE, da orientação, todas as orientações psicológicas, mas ela precisava do modelo que aquelas crianças, porque naturalmente a gente tem um instinto de competir. A competitividade da Aline, de buscar, de ver aquele modelo, alguém andando, falando, e eu acho que para todas as crianças isso foi muito positivo. Então ela frequentava a escola adventista junto com todas as outras crianças num período e esse auxílio técnico da APAE ela Sim. tinha num outro período. Sim, e isso favorecia muito. Uma coisa que eu acho que é interessante, dentro disso que a Inês está falando, eu lembro que acho que foi 2006, eu estava na faculdade ainda, eu lembro que foi uma das reportagens que eu fiz no período da faculdade sobre exatamente a inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência em escolas normais, né, no ensino normal. E é bem isso que você está falando. Precisa do auxílio de uma escola específica para aquela necessidade que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem síndrome de Down, de repente a APAE ou algum outro instituto, ou independente de qual seja a situação, se a pessoa tem deficiência visual, auditiva, enfim. Só que o grande lance, e isso é muito importante, inclusive porque a gente estava falando no último bloco, é a questão da sociedade conseguir entender e cada vez mais estar preparada para lidar com todas as divergências possíveis. Porque é o que você falou, era bom quando a sua filha estudou na escola com outras crianças que não tinham alguma deficiência, era bom para ela, mas era melhor ainda para aqueles alunos que não tinham deficiência. Sabe por quê? Porque você consegue aprender a diferença, você consegue entender as outras situações que existem ao seu redor. Então, existe um enriquecimento das duas partes, né? Eu concordo com você, porque nós víamos crianças levando a Aline, eu trabalhava lá, levando a Aline para o lanche, para a aula de educação física, com um cuidado, e depois as mães vinham comentar, olha, Inês, foi tão positivo a Aline estar aqui, meu filho já se interessa em cuidar do priminho que tem alguma outra dificuldade ou deficiência, ganha todo mundo. Eu imagino que Desculpa, Suzane, já te passo a palavra aqui. Imagino que nesse período em que a Aline entrou na escola, não era tão comum, inclusive, do que hoje, né? Então,
você deve ter enfrentado algumas dificuldades também. Eu tenho um dado aqui do INEP que aponta que entre 2005 e 2015, o número de pessoas com deficiência nas salas de aula comuns saltou 6,5%, 6,5 vezes mais. O número subiu de 114 para mais de 750 mil alunos. Então, tem se tornado cada vez mais comum esses alunos com algum tipo de deficiência nas salas de aula Posso só comuns. acrescentar um dado dentro disso que você falou, que mostra como foi gritante o aumento, e isso é muito positivo, porque em 2005, esse mesmo estudo que você falou aí do INEP, que é ligado ao Ministério da Educação, fala que em 2005 eram só 23% das pessoas em idade escolar que tinham alguma deficiência que estavam nas escolas comuns. Já em 2015, 10 anos depois, passou de 23% para 81%. Então, você vê, é um aumento gritante. Isso é muito positivo, né? E esse número, eu acredito que ainda vai aumentar. Porque todo mundo está vendo que está dando certo. Eu e a Aline, a gente visita, às vezes, algum lar de alguma criança que nasceu e que é síndrome de Down, e a gente faz isso como um trabalho e para dizer para a mãe, olha, dá certo, acredita. Porque o médico, a neonatal, disse que pouquinha chance a Aline tinha de andar e de falar. Quem conhece a Aline sabe que a Aline... E hoje ela trabalha numa empresa, trabalha na né? APV há 6 anos. E a gente está vendo imagens da Aline aí, olha, ela se movimenta, ela fala com todo mundo, ela é super ativa, né? Suzane, Essa mudança aí que o Leite falou na última década realmente fez muita diferença, porque antes, assim, o deficiente, ele era ignorado. Depois ele foi ignorado e aceito. Aí depois ele passou a ser aceito e incorporado, que daí chega no nível mais ou menos onde a gente está, e que vários, né, professores, pessoas dessa área da educação têm feito muito estudo nessa área de inclusão e como fazer, porque isso é realmente um dilema mesmo. No caso das escolas particulares, elas precisam mudar toda a estrutura. O que acontece? A Inês pode até dizer melhor. Muitas vezes a criança é admitida na escola, mas a escola não tem a estrutura necessária para oferecer para aquela criança. E vira um dilema mesmo. Algumas escolas até recusam, porque não oferece todo esse suporte. Então, Mas ela precisa não pode mais recusar, né? Desde 2015 entrou a lei da pessoa. Não pode, mas as com escolas deficiência. recusavam por causa disso. Agora elas vão ter que mudar. Isso envolve um investimento maior. Mas elas ainda recusam. E às vezes as escolas particulares ainda cobram um valor a mais. O que não pode ser mais crime. cobrado. Mas é crime, não pode. Agora sim é crime e é recente. A né, questão Inês? não é somente não recusar, mas você deixar a criança ali, como se ela somente estivesse ocupando espaço, sem que ninguém se interesse por ela, de fato. Cuidar, fazer com que aprenda, fazer com que essa criança se sinta aceita e bem recebida no lugar. Esse é todo o diferencial. Nesse ponto que eu queria chegar, Inês, porque assim, esse despreparo, tanto de infraestrutura quanto de pessoas que eu digo assim, inclusive de conhecimento mesmo, para saber lidar com aquela criança. Muitos pais, às vezes, até preferem realmente não se matricular quando a escola diz isso, por conta disso que você disse, tá? Não é só a criança estar lá ocupando, e aí, vou deixar meu filho aí, assim, quem é que vai cuidar, como é que vai ser o dia a dia dele? É como se não houvesse uma obrigação de trabalhar com aquela criança. Tá bom, eu sou obrigada a aceitar que ela esteja aqui conosco, mas eu não sou obrigada a fazer muita coisa, não. Ela não vai aprender mesmo. Uma professora, numa sala de aula, que tenha 40 alunos, faz o quê? Se ela, às vezes, nem tem auxiliar de sala. Ela não consegue nem alfabetizar aquele restante que já está ali. E aquela criança que vai precisar que alguém repita, porque a síndrome de Down ou algumas outras síndromes, é pelo aprendizado, é pelo repeteco. Você repetição, e o aprendizado vem através dessa repetição. O que é que essas crianças fazem? Então, as mães se sentem desesperadas, porque você vê que a criança só está ocupando um espaço. Mas a Suzane comentou sobre o esquema do profissional que não está preparado. Eu tenho uma amiga que é professora e ela não é formada há muitos anos. Ela é formada recentemente, deve ter 2 anos de formada ou 3 anos. E ela disse, na faculdade, a gente não ouviu falar sobre educação especial. A Suzane trabalha no UNASP, no Centro Universitário Adventista de São Paulo. O curso de pedagogia lá tem uma disciplina especial na área de educação especial. Então, durante o curso, existe lá, sei lá qual é a carga horária, mas os professores são preparados para entender
esse tipo de necessidade. Isso está começando a ser incorporado nas grades de pedagogia, mas ainda não é uma realidade latente aí em todas as faculdades de pedagogia do Brasil. Wagner, se você me permite, eu tenho que fazer jus, eu tenho que dizer isso porque nós vivenciamos isso. Na Escola Adventista de São Paulo, na Paulistana, nós tivemos professores, e não era porque eu estava lá, porque eu era mãe da Aline, mas eu percebi que a escola se interessou em buscar, dar curso profissionalizante para os professores, buscar algum meio. Quando nós viemos para São José, que tem 11 anos que nós estamos aqui, e a Aline foi para a Escola Adventista, nós percebemos também que toda a escola se mobilizou, o atendente, quem estava lá no portão para tomar conta, quem era da secretaria para me avisar algum evento. Então, eu percebi que a escola, a nossa Escola Adventista, fez um movimento para que a Aline estivesse acomodada e que fosse bem atendida. É bonito e que esse exemplo sirva para outras escolas que ainda não estão conseguindo fazer isso. Isso é importante, porque eu achei muito bom que a Suzane levantou, porque apesar da legislação recente exigir que as escolas recebam esses alunos, mas é muito importante o que ela está falando, porque não é só receber, é receber e fazer o que tem que ser feito. Mas aí cai num outro problema, porque no Brasil é muito comum isso, né? A gente tem muitas leis que são extraordinárias, excepcionais, são lindas, mas não tem aplicabilidade. Uma coisa, e eu acho isso muito interessante ressaltar, ela tem ressaltado aqui que a Aline estudou numa escola, a escola é particular, o Colégio Adventista, a rede Adventista é uma escola particular e como outras escolas particulares, tem mais condições de fazer o que você está falando, de investir na capacitação dos profissionais, dos professores ou de outros funcionários. Mas uma escola pública que tem esse quadro que você falou, são 45 alunos, para um professor lidar com isso ali, às vezes com salários atrasados, como a gente tem acompanhado em vários estados do Brasil, com salários atrasados, sem condição de ter, por exemplo, pelo menos aquela hora-aula que ele tem, porque o professor é professor 24 horas por dia, enquanto quando ele não está na sala de aula, ele está ou preparando aula, ou ele está preparando prova, ou ele está corrigindo prova. O professor não deixa de ser professor em momento algum. Então, numa escola pública, com a deficiência que a gente tem no nosso ensino público, aí você tem a obrigatoriedade de receber os alunos que têm necessidades especiais, mas o Estado te obriga, mas o Estado não te dá amparo para que essa escola cumpra o papel que a escola tem que cumprir. Aí fica até um tanto injusto eu, como sociedade, sentado no conforto do meu lar, querer que a escola faça o que ela tem que fazer sem ela ter condição de fazer, mas ela é obrigada a fazer. Ela fica numa situação complicada. É uma dualidade ali, né? A gente exige, mas a gente não oferece. E não faz. Não tem condição não de consegue. Um professor não é nem por falta de querer ou por faz. falta de vontade. Muitas vezes é por falta de condição de exercer o que é necessário. E que a escola sabe que é necessário, não é por falta de vontade muitas vezes. Agora, posso só acrescentar uma coisa que pode servir como utilidade pública para o nosso ouvinte, telespectador? Se você tem algum filho com necessidade especial e na escola que você está querendo matricular o seu filho, eles quiserem não aceitar ou quiserem cobrar algo a mais pelo fato do seu filho ter necessidade especial, ou falar que tem que cobrar algo a mais, que vai precisar de um professor extra para cuidar dele, isso é crime. Não pode fazer isso. Você pode denunciar essa escola se alguém estiver querendo fazer essa cobrança. E talvez não seja muito bom continuar com a opção de colocar o seu filho lá, porque como a Inês explicou, ele não vai receber a melhor educação. Inês, muito obrigado pela sua presença, obrigado. É muito bonito ver a tua força e realmente todo o teu empenho em fazer uma boa educação para a Aline. Muito obrigado por ter dividido isso com a gente mais uma vez aqui. Eu é que agradeço. E um beijão enorme para a Aline, que com certeza está assistindo aqui o Redação Novo Tempo. Parabéns por todo o teu empenho também aí e a tua história de vida, viu, Aline? Obrigado mesmo. Gente, obrigado. Até semana que vem. Adeus. Tchau, gente. Tchau. Então a gente se encontra na semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.